Falo sim, nós estamos voltando à segunda temporada do nosso Playcast, onde a gente consegue trazer aqui personalidades de Rio Verde, do ramo da comunicação, empreendedores, pessoas por quem eu tenho uma grande alegria em receber e uma grande admiração também. E eu tô com um cara aqui, logo depois da vinheta você vai ficar sabendo, esse cara aqui é patrimônio rioverdense, não pela idade, mas pelo seu conhecimento, pela sua estratégia de trabalho, pela maneira de ser. E é um cara que a vida me deu como um grande amigo e uma pessoa com quem eu admiro muito. Depois da vinheta você fica sabendo desse cara, que também é cantor e um grande comunicador. Play! Com Zé Ricardo Fala Zé. Estamos recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos que Emanuel Caparelli, o cara que está no ar aí há muitos anos, tem um programa tradicionalíssimo em Rio Verde. Eu cresci ouvindo esse cara no rádio, me apaixonei por rádio através do seu programa de rádio Rock Radio, que virou hoje uma tendência nacional. A gente acompanha as suas transmissões aí pelo YouTube, pelas redes sociais, e vê pessoas do Brasil todo comentando, e já recebeu grandes nomes aqui. Manuel, obrigado, cara, por ter vindo. Que isso, eu que agradeço. É uma honra estar aqui, cara, até porque esse Falo Sim é bem antigo e eu acho que eu lembro dele em algum lugar. E eu tomei posse dele para mim aí e graças a Deus foi um sucesso. E até engraçado, porque ele é de qual comunicador? É do Zé Bétio. Pois é, e eu não conhecia ele. Na minha cabeça ele se popularizou comigo, você, né, cara? E assim, a gente tem uma história bacana, nós dois, né? Porque a gente vai falar sobre isso ainda, mas o Emanuel é um cara muito visionário, mas eu queria que você contasse, Emanuel, como é que você chegou nesse... Antes de falar de mercado, de tendência, como é que a comunicação chegou na sua vida, cara? Zé, na realidade, cara, eu me perco muito na cronologia da minha vida, assim, mas eu lembro que eu estava estudando em Goiânia. Eu morava em Brasília, meu pai já tinha rádio, mas era só de saber que tinha, menino ainda não participava. E eu estava em Goiânia, comecei a fazer física na UFG. E 17, 18 anos. Eu comecei muito cedo na escola e foi até um dos problemas que eu tive por conta disso. Eu entrei já adiantado. E no futuro me trouxe problema, porque eu estudei com uma galera muito velha, eu era muito moleque. Entendi. Então eu era meio que deslocado. E nessa de começar a estudar muito cedo, eu acho que minha mente foi acelerando muito, fazendo física também, cálculo e conta, eu adorava aquilo. E eu desenvolvi uma doença que eu acho que você lembra, que era colite, retocolite. Cara, eu não lembrava disso. E aí eu tive que voltar, abandonei o curso e vim para Rio Verde. Meu pai falou, mas você pelo menos uma faculdade, alguma coisa vai fazer, né? Vou fazer administração, então, só para fazer. Você fez administração, então? Administração na FESURV, na época, antiga FESURV. E aí tinha a rádio, me pôs para trabalhar e me pôs para trabalhar dentro do estúdio de gravação. E você estava com que idade? Essa época é onde eu me perco, cara, mas eu devia ter o quê? 16, 17, novo, cara. Alguma coisa assim. Novo demais, né? E aí depois você foi do estúdio? Cara, meu pai, acho que ele fez uma coisa certa. Até nos cursos de administração eles falam que isso não é o correto. Mas eu acho que para a gente administrar uma empresa, a gente tem que saber como cada departamento funciona e funciona direitinho, né? Não, eu concordo. Saber fazer, não é saber como funciona. Até porque no rádio, principalmente um rádio do passado, você sabe que a galera não era uma vibe muito boa, né? Então, para te rastrear ali... Demais, né, cara? Você tinha que ter o conhecimento que você estava pedindo para fazer por questão de passar a perna. E fala, não dá certo, isso não pode fazer, não é assim que faz. Não, peraí, deixa eu te mostrar. Faz isso para mim, não, isso não tem como. Falei, tem, rapaz, você tá com preguiça. Então ele me pôs no estúdio de gravação, na época a gente montava fita cassete para fazer comercial. E eu ficava montando essas fitas do estúdio de gravação, fui passando por cada departamento, até que eu cheguei no financeiro, que era uma parte que eu não gostava muito, mas passei por todas as etapas, né? E aos poucos a gente foi virando a minha vida. Mas ali você decidiu que já seria o rádio? Cara, não foi uma decisão. Na realidade, eu comecei no rádio mesmo, é o filho do dono, que é horrível isso, mas infelizmente na época era só o que eu era. E tinha um programa que chamava Dad Dance.
do Kisuke, dos meninos. Daquela pessoa. Década de 90 tava aquela onda de Eurodance? Eurodance. Ah, massa. E eu cheguei rock and roll, porque eu tava em Brasília, e era bem rock and roll. Brasília é muito isso, né, cara? Até hoje, né? Na época não tinha internet. Então as coisas não chegavam. Quando eu vim para Brasília, eu trouxe Nirvana, Pearl Jam, eu trouxe esse negócio que não tinha em Rio Verde. Eu chegava no Mário, que era o diretor artista da rádio, Mário, tocar Nirvana, tocar... Não, isso aí é muito... E como tinha Cidade Dance e o Eurodance estava avançando muito, eu sempre tive essa de vestir a bandeira do rock and roll. Falei, cara, eu vou montar um programa de rock para competir esse programa dentro da própria Visão, rádio. né, cara? Visão de mercado. Não sei. Eu sei que aí a gente começou esse programa, no começo ele era tipo... Tinha um locutor, que não era a cara do programa, mas eu nunca trabalhei em rádio nem nada. Ele apresentava o programa, tocava as músicas, e eu falava sobre as bandas, sobre as músicas. Um negócio mais cultural, assim. E nessa ele era vendedor também, ele era do comercial da rádio. Então pegou uma amizade, e eu comecei visitando também a parte comercial junto com ele, saindo para vender. Bom. E aí foi a história do rock que... E você lembra o ano? Não lembro de nada, Zé. Você não quer falar porque você quer ser velho, lembro. Né? Cara, eu não lembro da cronologia da minha vida. Direto as pessoas me perguntam, eu lembro dos fatos, mas eu não sei colocar assim, em ordem cronológica. Na vanguarda, né? Eu imagino que deva ser por volta dos anos 2000 isso. Cara, 91 foi o lançamento Nevermind, eu estava em Brasília. Eu vim, voltei, eu devia... Por isso aí mesmo, 14, 15, 14, não, tem 16, 17 anos. Eu tem muitas bandas que a gente ouve hoje e fala, pô, isso aqui é clássico do rock. E a Rádio 96 tocou. Você vai pegar aí de Blink-182 pra cima, Pearl Jam, principalmente, né? Você falou Pearl Jam aí. Tocou muita coisa. E a rádio foi assim, se queria ouvir música diferente, tocava na Rádio 96. Isso nós estamos falando de uma vanguarda num universo, que vou te perguntar adiante depois, no universo sertanejo, né? Que não era tão comum. Isso é visão de mercado. E aí você ficou no rock só nisso? O rock, era praticamente só o rock, era um programa no sábado, mas nesse modelo acabou que eu trouxe um amigo meu que era o Pancinha, e a gente era amigo e a gente ria muito, contava muita piada, e o programa começou a tomar um formato de humor. Aí veio o Tetão depois? Aí depois era eu, o Pancinha, e eu acho que o Tetão. O Pancinha foi embora, até faleceu, faleceu cedo, e aí eu acho que foi uma época eu, o Tetão... E o Zóio. Teve uma época que teve o Magrão. Magrão também. Aí o Luciano de Paula. E teve assim, sempre o rock foi o meu ganha-pão. Eu tinha as festas, eu tinha os CDs. Que se porque naquela época não tinha internet. Justamente. E assim, ter música, não era... Você tem a música tal, não é ir no celular e baixar, não era qualquer um que tinha existia, né? Não tinha como. E eu lembro que você tinha o CD do rock, e era a sensação nossa de quem tinha um CD do rock. Depois eu até posso colocar aqui na tela as capas personalizadas feitas... Era o Geneton que desenhava, a gente, né, fazia cada capa também. Saía anual, era o CD? Saía a hora que eu precisava de dinheiro. Mas era massa demais, e só música boa, cara. E tinha as faixas escondidas também, que a gente deixava lá no final. Era muito massa. Muitos personagens do rock nasceram dos CDs. Porque a gente tinha, no final, a gente deixava 2, 3, 4 minutos em branco de uma música, e entrava o Filipinho, foi o Rock Radio de Natal. Olha aí eu precisava de um menino, xingando o Papai Noel, não sei o quê, e chegou o Filipinho, que foi o Sandro. E aquela abertura clássica do Rock Radio, que não é de Rio Verde, mas depois pode procurar saber. Ô, amigão, você já tá indo, não sei o quê. Aquele lá, os sobrinhos da Taíde. Olha aí, aquela cara. Foi chupado dentro. Que massa, velho, que massa. E aquela música do rock... Os Ostras. O Homem que Comia Sabonete. Cara, que música massa. Não só de guitarra, e outra, se você digitar no YouTube, ela sai e o primeiro comentário... Alguém falando do Rock Radio. Alguém falando a música do Rock Radio. Acho que não toca em lugar nenhum. Lugar nenhum ia lá, né? Eles ganham card só da gente. Só da gente. Cara, e assim, é uma história muito massa. Rio Verde ganhou muito com a cultura, vocês faziam festa de rock, né? Você teve a banda também. Nessa, tudo ao mesmo tempo, assim. Foi aquela explosão do... Qual que foi a sua primeira banda de rock? Foi a ONG. ONG. Quem que é a formação original? Era o Dunga, que é o irmão do Danilo Tessa, da agência. Sei. É o Danilão, que hoje é advogado, e o João hoje, que tem uma empresa que tem um software do agro. Que massa. Todo mundo meio que tomou seu rumo, mas até hoje a gente toca. É uma hora de juntar. Mas a ONG ainda acontece. Aí você tem uma outra banda que é a The Band.
eu não me sinto à vontade mais de tocar em público. Entendi. Eu não Mesmo, cara? Eu não me vejo na idade de estar lá em cima. Assim, é questão sua, né? Mas você é um baita de um cantor, né, bicho? Eu fui para os Estados Unidos, assisti o show do Creed, que eu conheci o Creed, inclusive, pela Rádio 96. E a sua voz eu achei muito parecida com a voz dele. Você parece mais com Ed Vedder, né? Cara, o pessoal fala isso, né? Mas a gente que conhece a própria voz, a gente não vê essa. Mas o timbre é muito igual. O timbre muito. Gira em torno da mesma harmonia. E aí, assim, eu lembro de, às vezes, ir em festa e o pessoal fala, o Emanuel é tido como o cover mais que oficial do Ed Vedder e tal. Tem essa onda. Cara, e um negócio interessante do ONG é porque ele meio que me inseriu, porque essa época do ONG eu tinha ido para Brasília. Uhum. E eu voltei por conta de TST, é onde teve o problema. Eu entrei muito cedo, acho que eu tinha 13 para 14 anos e eu já fui fazer o primeiro ano. Olha aí. E em Brasília, cara, e era num colégio, na época eu fui para morar com Osório, Santa Cruz, que ganhou para deputado. Sim. Amigo do meu pai falou, leva meu filho, lá o ensino é melhor e tal. Só que o muito novo no mundo, cara. Avançadíssimo para a época. E além de avançado em tudo, financeiramente também, aquilo eu estudava com filho de ministro, filho de não sei quem. Era os caras tinham Ferrari, cara que estudava comigo dirigia Ferrari. Eu falei, cara, que mundo é esse? Eu tinha uma variante vermelho aqui, em verde. Então, assim, aquilo me desfocou um pouco. Então, quando eu voltei para Rio Verde, eu não voltei bem. Então eu já voltei no lado B, da galera mais underground. E aí o Dunga, que é irmão do Testa, um dia me chamou. Olha aí. Falou, tem uma banda, fiquei sabendo que você canta. A história é meio comprida, porque eu acho que não é o rumo do podcast. Mas aí me deu amigos, coisa que eu não me relacionava à música. E aí eu achei um caminho na música. Pelo rock que eu trouxe com a banda, comecei a querer levar o rock para a rádio. E sempre tive essa onda de o rock e querer que o rock vingasse. E hoje, cara, você conhece rádio, você conhece tudo. Tem uma rádio que toca rock em Rio Verde, Goiás. Vou falar isso agora. Tem banda, por exemplo, o Anderson do Mr. Jim, que ele era uma época divulgador, ele conversava com as bandas, falou, não, Rio Verde tem uma banda, tem uma rádio que toca rock. Eu falei, mas como assim? O pessoal do biquíni, eu falei, cara, mas vocês tocam rock aqui? E tipo assim, vocês sobrevivem, né? Eu falei, cara, é isso que eu ia te perguntar. Porque assim, nós estamos vivendo num mundo um mundo sertanejo, vamos dizer assim, né? Um mundo do agro, que se ouve muito o rock. E essa decisão de hoje de ser a Rádio 96, que ela é um patrimônio de Rio Verde, né? Ela teve seus momentos ali de ser uma rádio popular, mas ela se segmentou numa rádio diferente, uma rádio, vamos dizer assim, jovem, seria o termo que você diria? Cara, quando foi para o meu pai realmente falar, você vai ser diretor artístico da rádio. A rádio era tipo uma rádio executiva. Meu pai sempre gostava muito da rádio executiva de Goiânia. Até porque, quando meu pai conseguiu a concessão, ele não sabia nada de rádio. Então, o que ele foi? Ele tinha um amigo na organização Jaime Câmara, que era o Peninha. E o Peninha meio que foi o que montou a Rádio 96, com vinheta, fornecia música, forneceu a rádio, forneceu o conhecimento. E ele sempre falava uma coisa, a rádio executiva em Goiânia, na época, não sei hoje, tinha 3% de audiência. A Araguaia FM, que é 96, teve muita cara da Araguaia, que tinha audiência em Goiânia. Mas quem bancava todo o sistema Jaime Câmara de rádio era executivo com 3%. Era nichada, com o público alto ali. E meu pai queria isso, já tinha essa visão, só que Rio Verde não estava na hora. Então a rádio comercialmente não estava bem. E aí meu pai chegou com o Gil Kleber para mim. Nem sabia quem que era, eu tinha trazido ele da Morada, não conhecia, não fazia parte do meu mundo. Falei, a gente vai fazer uma rádio popular e se vira. Aí, oi, Gil Kleber, não sabia quem era. E a gente viajou, eu fui ouvir rádio, nós fomos para Goiânia, acho que era o programa Sandy Júnior que fazia. Sandy Júnior, isso. E ele fazia um programa, cara, num ginásio. Olha aí. Um monte de gente, a gente sentou nas arquibancadas do ginásio e assistindo ele fazer o programa. Pegamos muitas ideias dele, muitas ideias de outros programas, fizemos um Frankenstein e criamos a 96, que era o Gil Kleber, a Fabélia, que começou tinha um locutor... Foram os dois, né, cara? Aqui em Rio Verde, não tô falando que foi o primeiro do Brasil, mas foi o primeiro locutor com locutora e um repórter policial na rua, que era o Henrique Miranda. Verdade. Cara,
Depois veio uma senhora também, como é que era a senhora? Tinha uma senhora que fazia também, né? Passou, tinha a Lúcia Barbosa, era o Gil, a Fabélia... Dari? Não, eu esqueci o nome dela, mas enfim, não não sei. caso. Eu sei, cara, que você lembra, não é eu que estou falando, mas foi uma mudança radical no rádio. Total. Pesquisas com 90% de audiência, coisa louca. Foi, funcionário de outras rádios, tudo querendo ir trabalhar na rádio, tudo bem, aquele negócio pegou as outras rádios. E eu te falo que foi ali, porque o rádio faz parte da minha vida, foi ali que eu invoquei com o rádio. Cara, naquele momento, naquela época, era o boom do momento. Era uma coisa assim, o cara que era locutor de rádio, ele era a celebridade da cidade, ele se sentia. Chegava na porta das festas, o cara só acenava e entrava. É verdade. E muitos estão passando problema hoje porque ainda vive essa fase, né? Que era aquilo. Justamente. E o que aconteceu, Zé? As outras rádios era 95, mas era outro nome. Tinha Morada tradicionalmente já. O que elas fizeram, cara? Elas copiaram 100% a programação da rádio, e isso você lembra. Total. A gente tinha, por exemplo, de manhã um programa era um programa policialzão de manhã, isso. Que tem até hoje nas outras áreas. Depois entrava o locutor com a locutora e o repórter de rua durante. Tinha um programa da tarde de variedade, tinha o Magrão, que fazia o segura-peão, segura-peão, que a gente criou. Ele tinha um protótipo chamava não sei o que do cowboy. Eu falei, cara, mas eles falam segura-peão quando tá no rodeio. Eu não entendia daquele mundo. Eu falei, por que você não chama o programa de segura-peão, que é o jargão que eles mais falam? E criamos um modelo de rádio que foi copiado identicamente. E permanece até hoje. Só que aí eu ligava o rádio e falei, cara... Todo mundo ia copiando, aquilo começou a me incomodar. E aí, eu não sei se você lembra, eu não sei se você tem idade para lembrar dos desenhos do Looney Tunes, do Pernalonga, que fazia aquela fumaça quando eles começavam a brigar, e o Pernalonga saía debaixo da fumaça. Foi o que eu quis fazer. Eu falei, todo mundo brigando ali, eu vou ficar por conta de outro caminho. Isso, eu falei, tá todo mundo brigando por conta das mesmas pessoas, dos mesmos ouvintes. E aí começou a dividir mesmo. E eu olhei do lado e falei, cara, tem uma galera, tipo eu, que não gosta desse tipo de música, que gosta de conversar sobre outras coisas. Falei, cara, eu vou atender. E era um momento que Rio Verde já estava aumentando a população, né? Já tinha. Cara, porque naquela época Rio Verde já não era só gente de fora. E por conta do rock, que já existia, meio underground, lixado ali, né? O rock virou aquele negócio do na cara. Era tipo, eu tomei na cara no rock até hoje. Eu tomei na cara no rock. Esse cara já velho, eu fico, nossa, mentira. Então, sempre teve essa cara de rock com pop, mas meu pai não deixava tirar o sertanejo. Entendi. O sucesso, os locutores, não, mas se tirar o sertanejo, que não sei o quê. Então ela ficava uma rádio, nem cá nem lá. E um dia eu cheguei pro meu pai e falei, o cara que gosta de sertanejo, ele ouve outro tipo de música. O cara que gosta de rock, por exemplo, ele não ouve sertanejo. Então, beleza, a gente tá com um cara que ouve sertanejo aqui. Mas hora que tocar outro tipo de música... Ele vai mudar de rádio. Então, assim, ou a gente agrada gregos ou troianos. E com muito custo, eu convenci meu pai da gente quebrar isso daí, sair da rádio popular e ir para o estilo que é a rádio. Quando eu falo quebrar isso daí, é quebrar mesmo, que eu quase quebrei a rádio. Não, mas você conseguiu... É aquela história, você limpa para o negócio andar. Mas a rádio chegou num nível crítico que fala, cara, fiz merda. E quando o que veio a rádio mesmo, que ela tomou a forma e a cara, que salvou a rádio da porcaria que eu tinha feito, para não falar outra palavra, foi o rock. Que ele voltou de manhã. Aí ele voltou, ele veio para todos os dias. Cara, e foi uma decisão estratégica, né? E isso aí, tipo assim, essa rádio é diferente, essa rádio é meio... Eu estive ontem com uma cliente e ela falou, eu adoro o programa do rock. E uma senhora de 50 e poucos anos. Deus. Dona de empresa aqui de Rio Verde. Show. Você precisa ter noção, assim, né? Só que, assim, a história do rock, cara, o Rock Radio faz parte da minha vida. Hoje a galera fala Rock Rádio, porque foi pra internet, a galera não sabia o nome. Começou a falar Rock Rádio, a gente deixou Rock Rádio mesmo. Mas eu trabalhava em órgão público. Meu pai sempre gostou de política e queria que eu trabalhasse em órgão público. Mais ou menos onde você trabalha, presta serviço também em assessoria.
E, cara, eu não gostava daquilo. Antigamente, Zé, naquela época, era um jeito ainda... Não que a política seja linda hoje, mas ela era muito pior antes, né? Não tinha tanta fiscalização, não tinha tanta coisa. E eu vi aquilo... Não gostava não daquilo. quero, abandonei mesmo. Cheguei na pessoa, falei, cara, eu não... Cheguei no meu pai, era um salário bom, mais do que eu ganhava na rádio. Eu ganhava pouca coisa na rádio. E meu pai falou, você vai viver de quê? Eu falei, eu vou montar meu programa. Ele falou, certeza? Eu falei, é o que eu tenho para fazer. Só que meu pai achou que o programa ia voltar no sábado. Quando ele viu de todos os dias, e aí? Quando o programa entrou 11 horas da manhã, diário, Zé, eu te falo sem bobeira. Eu e meu pai foi uma situação muito tempo sem conversar. Na época, eu acho que eu tinha separado e eu ainda estava meio almoçando na casa do meu pai. E lá na mesa tem os lugares. Climão. E tem um lugar. Meu pai sempre sentava sempre no mesmo lugar. E eu era de frente. Nossa. Meu pai não olhava na minha cara. E o Júlio é uma pessoa, assim, que não conhece, é uma pessoa super séria. E, cara, o silêncio dele machuca demais, dá ele conta. Não falava nada, mas ele... E chegava nos restaurantes e o programa começou a dar certo. E o povo... Não, que programa legal. Cara, meu pai soltava o garfo acima do prato, assim, engolia de raiva aquilo. Meu Deus. E o rock, nessa época financeira, tudo na minha vida parece que foi no limite, assim, de dar errado para dar certo. Abandonei o trabalho, estava já num novo relacionamento, estava começando a nova vida, teoricamente com um emprego da rádio que não me dava sustento, perdi o outro emprego e o programa não vendia. O programa não engatava, o programa não ia. E eu fiquei uns 6 meses... patinando. Vivendo com 2 cotas de patrocínio vendido e barato, porque ninguém queria o programa. Tipo assim... E hoje não é assim, né, cara? Tem fila de espera. Aí ficou diferente. E engraçado, eu lembro até hoje, que hoje é normal, mas na época não era. A gente tinha os ouvintes que ligavam da mesma forma, e teve um casal de mulheres homossexual. E a gente, naquela brincadeira, naquela época, era uma coisa, não via homem beijar na boca, mulher beijar na boca e tal. E a gente levou, era um ouvinte que ligava direto, eu tenho namorada, e naquela época a gente brincava com isso, aí ela foi no estúdio. E ela foi junto com a namorada. Aí a gente, duvido vocês dar um beijo na boca. E isso tudo no ar, não tinha câmera, tudo, mas os ouvintes acompanhando. E elas beijaram na boca e foi aquele negócio, aquela gritaria. Aí uma esposa de um dos integrantes, tipo, ou você fica no programa, ou a gente fica casado. Mas por algum motivo aquilo gerou uma atenção para o programa. Aquilo foi um divisor de água para o programa. E aí começou a ir bem, a gente começou, estava novo na época, a gente estava com muita garra para fazer negócio. A gente ia para a rua, tinha a Bíblia, ela vestia de travesti, ia para a rua, a gente ficava com cartaz, ouça o programa Rock Radio. E a gente apresentou o programa do Hospício. A gente conseguiu umas autorização louca também, do presídio. Pensa, cara. A promotora, na última hora, bloqueou a entrada, que a gente ia fazer lá no corredorzão mesmo. Aí ela deixou, mas pelo menos fazer no pátio. Eu lembro dos meninos do hospício, que eu ficava no estúdio, né? O Sandro, cara, que é o seu Procol, tinha um doido atrás do muro com um tijolo na mão. Que coisa, eu falei, cara, esse cara vai me matar. E o programa, cara, do nada, do nada, assim, e um programa que, não vamos citar valor, mas um programa que custava, por exemplo, R$10, ele pulou para R$200, por exemplo. E graças a Deus foi o que me trouxe vida para eu recomeçar minha vida, que estava do zero ali. Num novo relacionamento, com o cara fala isso, acho que é brincando, acho que meu pai me... Mas era com geladeira, pô, não tinha, era pão, manteiga, Nutella e requeijão. Ô, João, me faz um favor, pega uma água para nós ali, por favor. Aqui nós estamos gravando, não tem problema não, vai fazendo as coisas acontecer. E isso, Emanuel, assim, mostra mais uma vez que você teve visão de mercado, né? Conseguiu pensar diferente dos demais, né? Porque quem imaginava que um programa de humor ia dar certo no horário nobre do rádio, né? Cara, você falando agora, assim, de visão, mas eu não... Você acreditou, ué? Acreditei, mas eu não tinha uma visão, assim, não, vou fazer assim, há quanto tempo eu vou ter isso. Eu falei, não, isso vai ser meu ganha-pão.
E começamos a fazer o programa. Que massa, velho, que massa. E é assim, justamente, você falou sobre isso, sobre a questão das mudanças do rádio de Rio Verde. Obrigado, João. Valeu, obrigadão. Valeu, mano. E então, assim, você já pegou, você ditou a tendência para Rio Verde, né? De uma forma que até hoje o rádio rioverdense vive dessa forma, com esse padrão de grade de rádio. Inclusive, eu atendo uma emissora de rádio e já falei, olha, gente, vocês têm que fugir disso, já está batido, né? E tal. Mas você fez uma outra coisa diferente também, que foi ter a primeira rádio voltada para o agronegócio do Brasil. Rio Verde FM, né? Que é visão de mercado. Me conta como é que foi essa ideia também. Cara, a gente tinha a AM. A Rio Verde FM era uma AM. E aí a visão foi do meu pai. Porque eu sempre falava para ele, cara, vende isso aí só dá trabalho. Ele punha eu para cuidar. Eu falei, ninguém ouve a AM, pelo amor de Deus, se livra disso. Foi quando veio a Dilma, no governo da Dilma. Uma coisa boa ela fez, né? Hã? Uma coisa boa ela fez. Não, sabe o que ela fez? De rolo também. É porque a banda de 4G, que ia vir a 4G, e a banda de AM interfere na 4G. E ela já tinha vendido, já tinha feito a licitação, a 4G já estava esperando liberação. E o AM acabou no Brasil ou no mundo? Não foi obrigatório. Porque, por exemplo, o AM pega muito mais longe, né? Sim, Então, por exemplo, Rádio Globo, essas rádios que pegam no Brasil inteiro, não é vantagem para elas virar FM. Porque é uma rádio que realmente, em lugares remotos, hoje eu nem sei como é que nessas áreas remotas, que eles realmente se ouve a AM ainda. De verdade, é um mundo que eu... E quando veio de virar para FM, eu falei, o que eu vou fazer com uma outra FM? Que público eu vou atingir? E a gente chegou a conversar aqui, né? Tanto que o slogan da minha FM é seu, essa rádio é minha, é verdade. Foi você que me deu a ideia. E eu falei, vou fazer uma rádio popular. Já tinha experiência de fazer rádio popular. Vamos bora de novo. Só o mercado era uma rádio para ganhar dinheiro. Não era aquele negócio de coração mesmo. E recomecei com rádio popular, Zé. E veio aquele déjà vu antigo. Nossa, de passar por tudo aquilo de novo. Cara, não é uma galera fácil de lidar. Você já esteve no meio, não estou falando que são de mau caráter. Mas a gente entende. Não, a gente entende. Mas eles pegaram o rádio numa época que eram estrelas, é tipo artista decadente, que acha que vive vai viver aquilo ainda da mesma forma. E tipo se acha, falou, vamos fazer assim. Você tá falando comigo, eu sou o cara, não sei o quê. E problemas internos também, que não vem ao caso de uma proposta que era para ser e por algum motivo interno lá não consegui. A rádio não desenvolveu da maneira que eu quis, não chegou artisticamente onde eu queria para comercialmente sair de onde estava. E eu já estava de saco cheio daquilo, de ouvir música sertaneja que eu não conhecia. Acho que é aquilo que eu te falei, a gente tem que conhecer, a gente tem que gostar, a gente tem que ter amor pelo que está fazendo. E eu não tinha amor por aquilo. E pensei na visão do meu pai. Acho que Rio Verde cabe uma rádio executiva, uma alfa, que era a visão do meu pai lá atrás. Mas uma rádio dessa, você sabe que ela tem pouquíssimo comercial. Então, assim, é uma rádio musical, uma rádio tranquila de se ouvir, mas cada patrocinador da rádio é alto. E aí eu pensei, mas acho que Rio Verde também não está preparado ainda para essa rádio executiva financeiramente. Para ouvir, sim. Agora, para ter uma quantidade muito pequena de cliente e sobreviver com o valor que paga, falei, cara, tá faltando um negócio. E conversando com algumas pessoas, o Eduardo, por exemplo, me sugeriu, faz a Rádio Brahma. Já ouviu falar da Rádio Brahma? E eu falei, que já era uma tendência sua de lá dos anos 2000. Toda a vida eu quis, né? A rádio sem comercial. Eu lembro que existia uma Rádio Oi, lá em Minas Gerais. Eu vi ela era franqueada no Brasil inteiro. Isso. E aí eu, Manuel, vou fazer essa rádio aqui em Rio Verde e tal, uma rádio desse estilo. Eu estava na rádio da sua, eu cheguei a trabalhar com você nessa época. E aí você falou tal, eu falei, poxa, quando eu vi a Brahma lá em Goiânia, eu falei, aqui, um projeto do Manuel acontecendo aqui em Rio Verde. Porque eu queria uma rádio, cara, numa vibe específica. E eu não conseguia explicar para o Otoniel, o programador, para a galera, o que eu queria. E uma vez na praia, eu ouvi a Rádio Oi. Falei, a rádio que eu quero aí, velho, estilo musical e tudo mais. E eu queria criar a rádio sem comercial, foi onde eu quase quebrei a rádio.
Eu fiz toda uma conta matemática lá, que eu conseguia colocar um tanto de comercial, sem a rádio perceber que tinha. Não consegui, naquela época, os valores que eu precisava. E insistir, foi aonde o meu pai chegou, te dei liberdade até aqui. E onde isso vai dar? E não dava em lugar nenhum, realmente. Andei, fui em empresa grande, viajei, e não deu certo. Até que veio o rock. O rock salvou a rádio, porque aí o faturamento da rádio Foi 40-50% do faturamento da rádio era do rock. Olha aí. Então ele era o lucro mesmo da rádio. E aí você pensou, vou fazer isso agora para Rio Verde. Aí eu falei, agora cabe. Aí falou Rádio Brahma, a gente foi conversando. Rapaz, a Rádio Brahma, eu não quero, que eu vou ter que tocar sertanejo. Aí o Eduardo falou, uma rádio do agro. Eu falei, não quero, Eduardo, não quero mais mexer sertanejo. Cara. Descartei, eu ia viajar. Viagem de avião comprida, igual a sua. 8 horas dentro do avião. Nossa. Falei, cara, dá para fazer a rádio executiva, dá para fazer a rádio agro sem tocar sertanejo. Porque essa galera que gosta do agro, o pessoal se engana com o agro, né? Que só ouve sertanejo. O tomador de decisão ali é o cara que vai viajar pro show de rock, é o cara que vai para não sei aonde, entendeu? E foi isso que eu pensei. Falei, cara, aí eu tenho amigos que são produtores rurais, grandes produtores rurais, e parceiro de rock, de galera de grupo da Harley Davidson, que tinha The Band, ia pra tocar. Eu falei, cara, meu cara é roqueiro. O fulano de... Eu não vou ficar citando nomes, mas fulano é roqueiro. Aí eu falei, cara, o negócio evoluiu, não é o cara lá da roça mesmo, aquele. E o cara da roça, o Zé Ricardo, ele já é um empresário. Então, assim, ele não vai para um boteco fechar um negócio. Ele vai fechar um negócio grande, ele viaja para um grande centro, ele vai para um restaurante com um sonzinho baixo. Soft ali e tal. Não vou falar que é a música que ele... a música que eu gosto, tá tocando na rádio. Mas ele tá acostumado com aquele ambiente. Tipo, cheguei num restaurante chique aqui, musiquinha ambiente e tal. E o quê? Encher de informação pro agro, dá para fazer. Ao invés do sertanejo, já roda o country, que tava vindo a som da meio country. Falei, vou fazer de novo naquela. Mas com que base? Falei, eu acho que vai dar certo, vamos ver. E aí esse é um público muito exigente também. E aí, o que você pensou? A informação vai ser o carro-chefe aqui? O que você falou? Era para ser uma rádio quase inteira de notícias. Antes era para ser uma rádio de notícias, tipo CBN. Falei, não tem material e não tem gente para fazer desse tanto. Eu participei de um podcast com o Thiago, então nós falamos de você lá. Ele falou uma coisa que eu não tinha reparado. O radialista, vamos dizer assim, ele está envelhecendo. A galera nova não está pensando em trabalhar no rádio, né? Falta mão de obra, cara. Isso. Mas o negócio, cara, que o Oi Meu Anjo, 96 FM, 3 horas, isso morreu. O rádio morreu. Ele é comunicador. Então, o rádio hoje, ele vira gerador de conteúdo. Isso. O rádio, esse tem um locutor lá e toca música e manda alô. Não é na maldade, mas esse público que ouve esse tipo de rádio, ele vai morrer, ele tá morrendo. Plenamente, concordo plenamente. A idade dele já é de 70 anos para cima. Lógico, tem a galera que viveu isso daí, mas mesmo a gente ouvia, mas já tirava onda. Isso é coisa que com você isso. falava para mim lá atrás, cara. Nós estamos falando de 15, 20 anos atrás. Você falava para mim assim, ó, esse negócio de ficar mandando abraço em rádio não existe mais, não. É que manhã gostosa. Nossa, você lambeu o céu, que justamente. E Emanuel tinha, vou falar aqui em off, dentro do estúdio tinha um rádio amador. Rádio amador e eu tinha dentro do carro. Meu Deus, quando aquele rádio amador tocava, você sabia que já vinha carcada. Você falou uma coisa errada. Eu já falava ali, eu era ansioso demais. Hoje eu perdi isso. Não, mas você ajudava mesmo. E assim... Que era na hora ali, eu já vi um negócio, era bitola. Por isso que eu não ouço rádio. Você sabia que eu não ouço rádio? Mesmo, cara? Não ouço rádio, não dou conta. Porque... Por conta disso, de ligar o rádio. Falar isso, cadê um defeito? Cadê um defeito? Porque meu serviço é caçar um defeito, né? Tá bom, beleza, agora eu tenho que caçar defeito. Tem defeito? Aí eu vou ouvir outra rádio, eu fico, cadê o defeito? O que essa rádio tá fazendo certo? Aí eu trabalho. Então, no meu lazer, você tá procurando defeito, eu não quero ouvir rádio, eu não quero, senão eu tô trabalhando. E aí, assim, você fez um negócio com notícia, com música, e conseguiu definir ela como a rádio do agro. A rádio do agro. Cara, foi assim, eu fiz, lógico, eu tenho equipe, tem toda a galera, mas foi um negócio que eu me dediquei e eu tenho hiperfoco.
Eu lembro até no dia, todas as músicas que estavam no playlist no começo foram 1.700 músicas que eu coloquei, todas eu ouvi. Que isso, cara. Para ver pelo menos o refrão, música que eu conhecia, mas eu me colocava ali pelo menos até o refrão, imaginando quem estaria ouvindo a rádio, porque o que eu penso é o seguinte, música boa, ela não incomoda ninguém. Então, por exemplo, Pink Floyd. Quando fala Pink Floyd, a pessoa lembra de... Você lembra de qual? Eu não vou lembrar o nome, mas é aquela mais famosa lá do Wish You Were Here. You Were Here, isso. Se eu te falar de Comfortably Numb, de Money, não sei, você não conhece. Mas se eu tocar Pink Floyd, Wish You Were Here, cara, quem vai desligar o rádio? Nessa hora, que música chata que me incomoda. Vai. Então eu sou desse. É ter aquelas músicas que não incomodam. Como diria o pessoal mais popular, o filézão do rádio. Não incomoda ninguém. Então eu não gosto de pesquisa. Eu gosto de imaginar a gente. Boa. Por exemplo, assim, eu imagino grupos. Por exemplo, eu imaginava minha mãe, eu imaginava a funcionária da minha mãe, eu imaginava pessoas do meu relacionamento. Então eu não ia por amostragem, público AB, público com escolaridade. Eu punha pessoas que eu conhecia que, tipo assim, faziam parte dessa amostragem e que eu queria atingir. Então eu sempre faço rádio pensando em gente que existe. Massa. E aí eu toco aquela música, eu lembro, minha mãe vai incomodar, a funcionária da minha mãe vai ouvir, o empresário X vai ouvir, eu faço rádio desse jeito, porque eu não ouço. Então, assim, eu crio um negócio que eu acho que as pessoas que eu conheço vão gostar ou não. E é por isso que dá certo, né, Manuel? Pensa em gente, né, cara? E nesse mundo você falou de rádio, de futuro e etc., com o streaming, como é que você vê esse futuro de rádio, cara, para os próximos, sei lá, 10 anos? Tá indo muito rápido, né? Cara, o rádio fala, né? Inclusive, todo ano, tem o café da manhã com o governador, que ele chama o quê? As rádios principais do estado, porque ele sabe a força que é o rádio. E ele falou lá, o governador falou assim, porque já mataram o rádio várias vezes. E o rádio com a internet, o rádio vai morrer. E não morreu, né, cara? Mas o que eu vi? Foi onde ou o rádio vira uma internet, boa, ou lascou pra gente. Como virar uma internet? Porque o rádio é uma internet como se fosse uma inteligência artificial mental, porque eu não preciso parar nada. O cara vai na internet atrás de quê? De notícia. Manda notícia aí pra ele. Você sabe que eu faço isso, cara? Assim, eu ouço o rádio quando dá, mas eu uso a inteligência artificial no modo voz. Eu pergunto tal coisa, me fala sobre tal coisa do dia, e ela vai lá, enquanto eu tô dirigindo, E você fazer essa analogia é muito real, porque o cara tá no dia a dia, ele para ouvir o rádio, ele vai, liga o rádio, ele vai ouvir. Ele pode estar dirigindo no celular, pela lei não pode, mas a galera vai. Mas ele não tem como dirigir e ler notícia e navegar sobre isso. Então eu pensei, primeira coisa, vamos ter que organizar esse negócio dos blocos comercial, porque o YouTube, Netflix, streaming não tem o plim-plim da Globo, né? E então o que a gente fez? A gente mudou a estrutura dos programas para não ter comercial e ter o testemunhal. Entendi. Que é a gente falando, para não... Então, beleza, vamos criar um gerador de conteúdo. Mas hoje, cara, tá me abrindo a mente uma coisa. A inteligência artificial vai tirar a galera da internet, do Instagram. Isso é visão minha também, não tô falando. Por quê, Zé? Quando foi para entrar o rock... Nunca quis, não tenho rede social, não entendo o motivo de ter rede social. Inclusive, a gente se conversa por iMessage até hoje. Eu fui ter WhatsApp tem pouco tempo. E cara, de maneira nenhuma, eu não quero a minha vida com os outros sabendo, então nunca quis. E prejudiquei a rádio de forma absurda com isso, porque já tinha Facebook, já tinha Instagram e eu não colocava rádio, porque eu não gostava. Aí um erro grande meu, porque se o rock tivesse no YouTube... Desde aquela época, cara? Desde a época, a gente tava com gás, que a gente fazia aquelas loucuras tudo. Cara, a gente tava muito bem. Mas a inteligência artificial, que eu tava falando, por conta do rock, eu comecei a navegar em rede social. E aquilo é viciante. Realmente aquilo... O cara que inventou o loop infinito, ele fala que arrependeu, porque o negócio não tem fim. Não. Só que o que era o negócio? Eu entrava no Instagram
E eu vi aquela imagem daquele lugar. Pô, cara, que lugar bonito, quero conhecer. E procurava mais lugares igual. Falei, cara, o mundo é belo, tem coisa. É façanha de gente, por exemplo. Nossa, esse cara pegou a bicicleta, deu 5 cambalhotas no ar e caiu em pé ainda. Que louco, e ficava procurando vídeo engraçado, de coisas inusitadas da internet. Com a inteligência artificial, Zé, tá chato demais, cara. Que eu olho, essa paisagem aqui é feita. Esse cara aqui, ó, isso aqui não foi ele que fez, isso aqui um computador fez. Esse vídeo aqui, cara, inteligência artificial. Eu mesmo hoje, que estava muito assim por conta do rock, se eu vou fazer um negócio eu tenho que aprender. Eu não gosto mais de estar no Instagram. Mas você falou uma coisa certa. E aí tem essa teoria da internet morta, você já ouviu falar? Não. Que hoje, e você sabe disso, grande parte do conteúdo de rede social é gerado por inteligência artificial. Sim, claro. Inclusive, a inteligência artificial cria e programa a hora de soltar isso aí. Então, o que está acontecendo? A internet está sendo produzida e consumida por ela mesma. O ser humano mesmo está se afastando. Tanto tem pesquisas desse ano, Valor Econômico, acho de abril, tem uma pesquisa no Ibope agora, né? Ibope não sei o quê. Cantar. Que inclusive o governador que apresentou sobre como o rádio é utilizado para ver se é verdade ou mentira. É o veículo mais utilizado para ver se é verdade ou mentira. Eu tive acesso a uma pesquisa similar a essa, falando que quase 80%. Que o rádio, as pessoas confiam mais na notícia do rádio e em segunda TV do que as redes sociais. E outra coisa que mostra essa pesquisa, pela confiabilidade do rádio, ele sabe que aquele comercial que ele está ouvindo é de empresa que existe, é de uma empresa que ele pode confiar, porque não, os caras da rádio... Foi lá, fechou, pegou na mão. É uma coisa pessoal, um ser humano com outro ser humano. A minha tá aqui ainda, tá tranquilo. Valeu. Se encontraram. Obrigado, e João. Realmente são pessoas verdadeiras que existem, estão vendendo um produto. Porque online hoje eu contrato um cara lá, não sei se ele existe. Falei isso aqui na agência semana passada. Você já viu o filme Eu Sou a Lenda? Will Smith? Você não gosta de ver filme? Não, gosto de filme muito. Eu Sou a Lenda. Não faz um podcast só de filme. Massa. E o que acontece naquele filme lá? É um ataque zumbi e tal. Quem tá lá para poder fazer contato com o povo? O rádio. Lembra? Era do rádio. Era o rádio. Todo dia ele em AM falava, se tem algum sobrevivente e tal. Ele ia sintonizando. Aí encontrava. Então, e tem uma frase do Ratinho, que é um comunicador popular, enfim, mas que fala assim, que o rádio vai estar lá para noticiar o fim da internet. Né? E é forte essa frase, cara. E é mesmo. Muito forte. E vai de encontro com tudo que nós estamos falando. O rádio ainda tem a sua força. Mataram o rádio no surgimento da TV. Mataram o rádio no surgimento da internet. Agora com as redes sociais, o rádio está lá, firme, forte e alcançando o público. É o Mad Max, cara. Agora falando do rádio, é o Mad Max. Vai estar lá a galera no rádio. Justamente. Porque, cara, a inteligência artificial, no meu ver, você tem que utilizar dela. Mas você tem que se utilizar dela sabendo fazer sem ela. Porque hoje eu vejo que as pessoas estão se utilizando tanto que estão esquecendo como é que faz. Justamente. Por exemplo, da minha geração, meu pai. Meu pai foi desbravador. Meu pai estava na selva amazônica, abrindo pasto, esse tipo de coisa. Me põe eu para fazer isso. Eu nem sei fazer isso. E meu filho, então, nem sabe fazer isso. E eu tenho muito medo da inteligência artificial como ficção científica mesmo, porque desde 1960 e poucos existem filmes falando da inteligência artificial, da forma como ela vai dominar e como a humanidade pode deixar de existir, Exterminador do Futuro. 2001, Odisseia no Espaço. O Duna, que lançou agora, mas é um livro de 1960. É isso aí, sei lá. Muito tempo atrás já se fala disso. Tanto que em Duna o pessoal não tem computador por conta da guerra entre... Então, assim, eu vejo que essa desligada de tomada da internet, quem não souber fazer sem... vai estar fora. Tem um filme que chama Idiocracia, falando de filme... que é, cara, os caras adivinharam, década de 90 o filme, ruim o filme, mas ele explica muito bem. Eles pegaram um soldado do exército, o mais burro que tinha. Falei, não, pega o pior que tem, porque nós vamos fazer um experimento, se der ruim, que se lasque. Fizeram uma criogenia nele, e ele acordou no futuro. Mas olha que interessante. No filme mostra o diálogo inicial, tipo um prólogo lá, o cara falando, as famílias inteligentes... E hoje você vê um cara um empresário, um negócio, ele pensa antes de ter um filho, ele faz cálculo, ele faz conta,
Ele não tem um mundaréu de filho mais. Diferente daquela família tradicional zona mesmo americana, que o filme é americano, que era o do churrasco, que era da TV, que eram os caras lá curtindo e fazendo filho. E essas pessoas inteligentes foram tendo cada vez menos filho. Ou seja, o que o filme quis dizer, as pessoas inteligentes começaram a deixar de existir. E ficaram só do frevo, as pessoas que não sabiam fazer nada. E foi passando o tempo, o mundo foi emburrecendo, chama idiocracia. Vou até assistir depois. E aí ele acorda no futuro. O cara mais burro que tinha na década de 90 acordou no futuro. E ele era o quê? O cara mais inteligente. Não tinha nada. As plantações estavam morrendo, porque... Meio idiota também. Porque os caras não sabiam que tinha que regar. Aí, como na época só tomava Gatorade, aí precisa de água, de líquido, eles regavam com Gatorade, tava tudo morrendo. Cara. Por que você não joga uma água? Aí regava a água, a planta cresceu, virou o rei. Então, o que está acontecendo com a inteligência artificial? É isso, ninguém vai saber fazer nada. E se desligar a tomada? Cara, você falou uma coisa muito forte. Porque... Isso dá corte. Porque hoje a guerra de vir aqui num país e destruir, todo país tem seu sistema de defesa forte. E onde? Satélite. Satélite que tem GPS, que tem toda geolocalização. Então, onde vai ser os primeiros ataques? Para que esses mísseis intercontinentais, para que esses mísseis, esses foguetes do Elon Musk, isso aí não é teoria da conspiração. Tanto que a Força de Defesa Americana banca esses. Então vai ser destruição de satélite para destruir a geolocalização. E nessa vai quem embora? Nossa. Vai a internet. E aí quem vai saber fazer o quê? Quem vai aprender pega no YouTube ali, uma videoaula no YouTube. Não vai ter acesso. Entendeu? Então eu sou um cara que tem estudado inteligência artificial, minha equipe tem feito curso de inteligência artificial, mas eu não faço com ela. Até minha funcionária esse dia, nossa, Manoel, você está ainda escrevendo não sei o quê? Eu falei, eu tô. E tem esse aplicativo, eu sei mexer, mas eu não vou fazer. Eu sou esse meio paranoico ainda com a inteligência artificial. E nessa, que eu te falei, está perdendo interesse por rede social e está se aproximando um perigo. A gente poderia se prolongar aqui, mas é o que eu falo no rock. Tem uma frase do Stephen Hawking, que é aquele gênio, depois de Einstein é considerado o cara. Ele falou assim, a inteligência artificial vai ser a maior conquista da humanidade, porém, a última. A última ele quis dizer no sentido a gente vai ficar burro e não vai conseguir produzir. Ou não vai ter mais nada depois. Ou não vai ter mais nada pra gente produzir. Fica a pergunta pra gente saber. A galera acho que não conhece Terminador do Futuro, 1 e 2. Assistam, por favor. Cara, voltando ainda para esse universo de rádio, você entrevistou muita gente, né, cara? Importante assim no rádio, né? Cara, até que sim. Rio Verde é complicado, a gente queria ter acesso a mais pessoas. Mas eles estão nos grandes centros, né? Mas você teve um cara que você gostou de entrevistar. Cara, gostei. Quem foi? É o Bolsonaro, né, cara? Que massa, né, velho? Aqui, cara, E ele chegou em vocês, né? Porque ele estava em Rio Verde, eu escutei o programa. Como é que foi aquilo? Eu acredito muito. Igual eu te falei, eu fazia física na UFG. Eu fui sempre muito fascinado por física quântica. A física quântica me fascina porque ela entra na teoria do caos e entra também, já para quem acredita, naquele livro O Segredo. Cara, é muito física quântica aqui. Eu acredito muito nisso. Eu não vou destrinchar a física quântica em relação ao segredo e à força do pensamento. Mas isso não é pensamento positivo, é muito além. Não, é ciência, é provado isso. E quando eu voltei ao rock estava ganhando muito dinheiro na época, mas na época da pandemia eu parei. Minha mãe morreu. Eu lembro. Eu fiquei desestabilizado e eu saí do programa. Eu tive a oportunidade de conhecer a Dona Ione, uma pessoa fantástica. Eu tenho certeza que ela está do lado de Deus agora nesse momento. Vamos focar. E aí eu acabei com o programa. E Zé, olha o tanto que foi louco esse negócio de analisar o rock vendo no passado. A gente fazia o rock, você lembra? A gente era esdrúxulo. A gente fazia coisa que hoje a gente estaria preso. Com certeza. Então, assim, e quando a gente parou o rock, já no meio da pandemia, a gente estava fazendo isso ainda. Só que estava começando o negócio. Mimimi, geração mimimi. Não mimimi, podia falar negro, então a gente falava afrodescendente, meio que tirando onda. Então já estava começando.
E quando veio a pandemia, eu lembro que em 2 anos, eu falei pra Bia, minha esposa, falei, se eu entrar com rock agora, em 1 ano, cara, o tanto que o mundo virou em 1 ano. Demais. Eu falei, não dá pra fazer o rock mais. E veio a época do mimimi, veio a época do que entrou o Bolsonaro e ficava aquele povo tudo contra, e eu me identificava com a linha de raciocínio, de família, de nacionalismo. Isso vem lá do Japão, da China, também não vamos entrar. Eu me identificava com isso. E eu via a imprensa, toda a imprensa, inclusive a imprensa minha, porque você sabe que eu nunca interferi em jornalismo. Eu nunca falei, ó, isso pode falar, isso não pode. Você sempre foi só imparcial. Cuidado com o que você fala, que a responsabilidade vai recair sobre a gente, mas a opinião é de vocês. E, cara, meus repórteres na época só falando mal do que eu acreditava. Eu falar para eles não fazer, eu não vou. Falei, vou voltar pro rádio. Tava coçando a boca para poder falar. A Bia, meu amor, não faz isso não, nossa vida tá boa. Não, tá difícil o mundo, você vai falar essas coisas. Falei, não, eu vou de novo, eu vou entrar no rock. E entrei meio com medo, assim, mas entrei justamente para quê? Vou fazer um programa para ir representar os meus valores, que hoje eu vejo não é o valor da imprensa. A imprensa é muito naquela onda. E pus na cabeça desde o começo, eu vou voltar com esse programa e eu vou trazer o Bolsonaro no programa. Desde o primeiro dia que eu comecei o programa, eu falei, eu vou levar o Bolsonaro no programa. Cara. E tipo assim, se você for analisar, Zé, cara, não tem sentido ele ter ido no rock. Porque... Ele não vai em lugar nenhum. Ele não... E aí a gente começou com o Instagram e frustrante, 200 visualizações, 1000 visualizações, aquele negócio que não ia pra frente. E aí eu lembro que a gente repostou um vídeo do Danilo Gentili, deu 1,5 milhão. Aí isso foi da noite pro dia, né? Falei, cara, você viu um vídeo, 1,5 milhão, mas não deu felicidade. Aí o cara das redes sociais nossas falou, você não ficou feliz, né? Eu falei, não. Ele falou, também não. Porque não foi uma coisa nossa. Foi de terceiro. E quando a gente fez o vídeo, começou a fazer esses vídeos piada do PT e tudo mais, e começou a viralizar. E aí 6 milhões, 8 milhões, vídeos nossos em outros Instagrams com 9 milhões, essas coisas. Falei, rapaz, esse negócio vai chegar no Bolsonaro. Foi quando o Eduardo Bolsonaro postou um vídeo nosso. Olha aí, cara. E aí eu toda a vida tentando, ligando, não sei o quê. Aí era campanha política, acho que, não sei, acho que era para prefeito, não era? Acho que sim. Que ele veio. O Pedro Manso, você lembra do Pedro Manso? Pedro Manso, cara. Pedro Manso é amigo do Bolsonaro, assim, não sei que nível de amizade. Falei, Pedrão, você não me deve nada, mas pelo amor de Deus, eu preciso de um favor seu. Deixa eu entrevistar o cara. Mano, aí o que eu fiz? Fiz uma coletânea dos nossos vídeos. Fiz assiste um vídeo. Você mandou o vídeo. Mandei um vídeo. Cara. Tipo, Bolsonaro, assiste até o final. Alguma coisa assim que a gente fez. E fez uma coletânea, mostrando as visualizações e tal. Mandei esse vídeo pra um monte de gente. E perguntei, e aí, vai dar certo? Perguntava pro povo que eu mandei, cara, acho que não sei o quê. Foi, acho que na segunda, na terça, cara, o Pedro Manso. Vou lá no Pedro Manso. Liguei, Pedrão. Ô, Natal. Cara, eu vou te passar um vídeo. Vai chegar na mão do Bolsonaro pra mim. Cara, ele não sei de quem que veio o vídeo, mas coincidentemente ou não, foi quando o Pedro Manso mandou, mais brevemente, acho que uns 2 dias depois. Eu tava em casa, já tinha desistido. Falei, não vai dar certo, não. Acho que era quinta-feira. Eu não uso celular em casa, a gente tem esse negócio, meu celular fica jogado. Ele só chama, eu deixo programado, minha filha, meu pai, quem estiver fora. E meu telefone tocando, eu não vi. Eu tava na sala, minha esposa veio correndo do banheiro, quase que meio sem roupa. Lembrei, era o Lissauer, que estava a prefeito, a Camila, a esposa do Lissauer. Bia, cadê o Manuel? Cadê o Manuel? A Bia saiu de lá até bem de cima. O Lissauer tá no telefone. Eu falei, era 9 horas da noite. Eu falei, nossa, vai ser. Cara, ele falou, o Bolsonaro vai no programa. Moça, eu ficava andando na casa lá. Que isso? Até que na hora eu falei pra ele, nem dormi. Ele falou, pô, não dormi por causa de homem. Mas foi um negócio assim. E até assim, travou o shopping, né, cara? O prédio lá, foi loucura aquilo. Mas não te conto os bastidores daquilo. E aí, domingo,
eles chegaram para fazer a vistoria do porque local. Veio a segurança, tudo. A gente foi lá no shopping, mostrou todas as rotas de saída, e não, por aqui, aí é vidro duplo na rádio, até brinquei, ó, nem tiro passa aqui no vidro não, né? E eles olharam, mas o problema do Bolsonaro por conta da operação, da cirurgia, e eles usam muito a linguagem de capitão, de coisa de código, né? Autonomia, o capitão tá sem autonomia por causa da bolsa. Então eles tinham que traçar o tempo, aí não, do avião até tal, não, ele tem autonomia de mais de tanta hora. Olha que coisa chata, né? E, cara, e organizou tudo aquilo ali, o shopping. Aí chega o cara, não me quebra o protocolo e vem pro outro lado. Mas não foi isso. A gente não pôde anunciar. Falou, não anuncia. Ninguém sabe. Vazou, assim, as informações que ele viria, mas ele pediu, não anuncia. Porque pode mudar de ideia, pode dar errado, e pode ser meio frustrante. Aí no dia, eu falei, cara, o Sandro, que é o assessor dele, que a gente, até hoje a gente conversa um pouco, assim, manda mensagem, como é que tá, tal. E ele falou, cara, não anuncia, porque ele tem 15 minutos para vocês. Se vocês anunciarem, vai dar muita gente, e ele não vai conseguir entrar e vocês vão perder a oportunidade. Então só anuncia mesmo, a hora que realmente. Aí ele estava no aeroporto e me mandou mensagem, confirmado, ele vai. E aí você deu uma travada. Cara, e a gente só falava que tinha um negócio e a hora que ele chegou no shopping que autorizou a gente divulgar. Então foi um programa que não teve divulgação, não teve nada. Foi no... Cara, e como é que... E aí eu falei, não é melhor a gente divulgar? Porque o Bolsonaro chegar, não ter ninguém, às vezes pega mal. Ele pegou assim, cara, ele é meio carioca, não se preocupe. Você vai conhecer ele, você vai entender. Cara, e ele onde ele surge, as pessoas... Fenômeno, assim, né? As pessoas, eu falei, cara, mas perigoso. Confia em mim. Aí ele contou um caso, era num negócio da ONU, que o Bolsonaro teve. Eu nem sei se a gente tá falando disso. Não, tranquilo. E chegou a delegação do Bolsonaro lá, não lembro qual país. E tinha todas as pessoas que tomavam conta, e eles começaram a organizar a segurança do Bolsonaro. Aí a mulher, aqui somos todos, aqui é país evoluído, aqui são pessoas... Não precisa se preocupar com isso, ninguém vai atacar ele e tal. E ele rindo, no final, ela subiu numa mesa para entrar do outro lado para conversar com o Bolsonaro. Que isso, cara. E, cara, e a minha sorte ali, Zé, foi o seguinte, é porque ele fala muito. Porque pela primeira vez na minha vida, Parou, né? Eu não sabia o que perguntar. Olha só. Eu fiz a primeira pergunta e não lembrava as outras. E a sorte que ele começava indo, eu estava paralisado mentalmente naquele dia. Eu não sabia o que perguntava. Mas cara que só você estando perto para você entender. Já. Eu falei uma vez no programa, eu falei, quem fica perto do Bolsonaro 5 minutos, entende o que eu estou falando. Que não tem como ele ser essa pessoa que se prega, né? Não tem como, cara. É a história, né? Assim, a gente vê falar da mídia, que existe os dois lados, enfim, né? Mas a grande mídia, ela quer criar uma narrativa para situações e nós que temos um pouco mais de conhecimento entendemos que não é bem assim que acontece, né? A gente que é da imprensa, você também, a gente sabe como funciona imprensa e política. Vamos entrar nesse meio, lado, né? Mas, assim, graças a Deus... Justamente essa questão do papel social do rádio, pra gente, já estamos caminhando para o fim aqui, mas assim, num mundo polarizado, barulhento que a gente está vivendo, né? Até anotei essa pergunta. O rádio continua com credibilidade que poucas mídias têm, né? Aí está a prova. É isso que eu te falei, né? As pessoas, elas acreditam no que está no rádio, né? Porque acreditam que a gente que está ali foi lá naquele lugar e sabe que realmente são pessoas que estão falando. E tão próximas. E tipo assim... Não tá, é um cara que está aqui perto de mim, que está me contando isso, entendeu? Massa. Então o rádio tem essa credibilidade. Outra coisa de futuro, mas uma pergunta só, o Sudoeste virou um polo de comunicação, vamos dizer assim, né? Hoje, quando nós falamos de grandes cidades, fala-se muito que Rio Verde é a nova Uberlândia, né? Assim, é um polo, Uberlândia é o polo do Triângulo Mineiro, Rio Verde é o polo do Sudoeste Goiano. E como é que você vê assim, essa evolução de Rio Verde, que você pegou isso,
né? De uma forma geral. E como é que você vê isso no mundo da comunicação, nesse mundo das novas mídias? O que você avalia? Cara, é onde eu acho que realmente se o rádio não deixa... Eu não falo isso falando mal de rádio, que você me conhece. Eu nem tenho concorrente, assim, no sentido de não importar. Você sabe que direto vai gente lá perguntar como é que faz isso, como é que liga tal equipamento. Eu empresto, às vezes, equipamento que às vezes estraga. Eu não tenho esse problema. Mas o rádio, se ele não evoluir, ele realmente tá morto. Rio Verde, hoje, a gente saía, Zé, no restaurante, a gente conhecia todo mundo, né? Agora hoje? Hoje não. Não tem muita gente de fora, que não é essa cultura do interior goiano. Tem cara que vem de São Paulo, por exemplo, diretores de empresas, essas coisas. Por exemplo, um cara que gosta muito da rádio, que é um dos maiores produtores daqui de Verde, que é o Bongard, a programação da Rio Verde Agro, falou, cara, meu playlist. E ele é um dos maiores produtores, ou seja, tem muita gente, o sertanejo é show. E é um cara criado em São Paulo, né, vamos dizer assim. Isso. O modão é muito show, eu adoro o modão, tem qualidade. E o produtor rural, ele gosta. E tem algumas dessas inseridas na rádio. Mas tem muita gente fora em Rio Verde, tem muita empresa vindo. E a gente está no ramo imobiliário também, então a gente tem que ter muita pesquisa igual eu te falei, o rádio eu gosto de fazer no pé. Parece que eu fico imaginando. Agora o mercado imobiliário não, eu tenho que trabalhar em cima de pesquisa. Mas você já falou isso aqui, mas essa é a sensação que eu tenho de você, sabe? De um cara que realmente, fala workaholic, né? Que é o cara que gosta de trabalhar e vive o rádio, entende o rádio, fala de rádio. Cara, você sabe o que eu gosto? Assim, que eu gosto de... O que é o negócio do rádio para mim? Igual no ramo imobiliário ali, eu não me sinto bem fazendo. Por quê? Porque é um negócio que eu não tenho muita coisa para inventar. Agora o rádio eu posso inventar toda hora. Igual eu tinha a minha FM, passei a borracha. Essa parte da criação, ela me agrada. E uma coisa que você faz, que é tradicional do rádio e que se perdeu ao longo do tempo, principalmente nas pequenas cidades, que é fazer o comercial personalizado para o cara. Né? Que antigamente você tinha lá o Repórter S. O Repórter S era nada mais do que criar um negócio, um quadro comercial. Hoje, se eu precisar falar, olha, eu estou com esse cliente aqui, eu preciso fazer um negócio para esse cliente específico, Manuel, bora, a sua programação é aberta. E isso é característico do rádio, isso que faz o rádio ser diferente. Ele é muito, cara, as possibilidades do rádio, é isso que eu gosto do rádio. Cláudio Braz, meu professor de faculdade, seu amigo. Teve com a gente há muito tempo. E ele falava uma coisa que é a pura verdade, né? E você também falava isso. Imagine um carro, a pessoa imagina o carro dela, e o rádio trabalha com isso, com o principal, com a imaginação. Agora perdeu um pouco, né? Porque... Foi quando a gente foi começar com... Como é que nós vamos fazer com o seu Procópio? Como é que nós vamos fazer com Califórnia? Todo mundo vai estar vendo que é a mesma pessoa. Porque, justamente. Perdeu um pouco nisso. E o rádio tinha. A galera ia conhecer as locutoras. Não vou falar nome também. A pessoa achava que era a coisa mais linda do mundo. Chegava lá, que decepção. Os locutores também, com a voz grossa. Nossa, deve ser um maravilhoso. E eu, assim, quando eu invoquei com rádio, a primeira emissora que eu fui fazer teste foi com a Rádio 96. E eu ouvi uma frase... Você fez o locutor por um dia. Fiz o locutor por um dia, mas antes do locutor por um dia, eu nunca tinha falado no microfone de rádio. Eu cheguei lá, por intermédio do seu pai, né? Minha mãe sempre foi a desvairada, né? Vamos, embora, enfim. E aí, o que acontece? Mas desvairada no bom sentido, ela me vai matar. Mas enfim, ela me levou até o seu Júlio, e o seu Júlio falou, olha, vai lá falar com meu filho lá e vai fazer um teste. E aí você falou pra mim, cara, você precisa trabalhar com rádio, você vai passar fome. Falei, você sabe quem falou isso pra mim? Também que eu nunca esqueci, quando eu fui começar no rádio. Eu lembro que foi uma férias do Rogério Cabral. E aí eu fui gravar a notícia. O Caio Santos, que ele era do jornalismo. E aí, Caio, o que você acha das minhas gravações? Se for pra você depender de trabalhar, de ser locutor também, acho que você não... E aí você me falou uma palavra que eu não conhecia até então. E é assim, é primordial para um comunicador. Eu tinha 13 anos de idade na época, né? Você vê que falar isso então faz a pessoa crescer. Foi total, ué. Né? Então, assim, você fez o melhor comentário da minha vida, porque eu falei, poxa, eu vou ter que dar conta de trabalhar esse negócio, se eu quero, eu vou ter que dar conta. Mas você falou sobre dicção, eu nunca tinha ouvido falar a palavra dicção na minha vida. E eu tinha uma dicção péssima, João, o negócio era ruim, assim, não é boa ainda não, hoje não, mas falava tudo enrolado, aquele negócio. Aí eu fui para o quarto. Aí eu fui pro quarto e aí de casa, chegava da escola, eu pegava o exercício. A caneta, eu ia te perguntar agora. Da caneta. Enfiar a caneta, morder atrás. E aí eu tenho um tio que é jornalista, João Freitas, e ele na época tinha
um gravador, rapaz. Aquilo era tanto que era difícil. Hoje você tem um gravador no celular. Hoje você tem câmera. E ele me emprestava aquilo ali em troca de pilha, eu tinha que pôr a pilha para ele e tal, e eu gravava o texto, até eu entender com a caneta por cima por baixo da língua, até eu conseguir. E eu devo isso muito a você. Você foi uma pessoa que, assim, é um divisor de águas. E depois, eu entrei no rádio, não foi na 96, fui para a Namorada. Foi diretor lá. Mas assim, foi depois. E eu recebi um convite, uma ligação uma vez do Emanuel Caparelli para trabalhar na rádio. Então, assim, eu zerei a vida naquele momento. Falei, pô, o cara me falou, hoje ele entende que eu sirvo para trabalhar para ele. E assim, foi um divisor de águas, me ensinou a vender. Foi? Foi eu. Fui para lá porque eu tinha a oportunidade de vender comercial aí. Naquela época tinha. Entendeu? E aí eu fiquei um tempo vendendo comercial, tinha uma renda extra, fazia faculdade, me deu a oportunidade, eu fui para trabalhar no horário nobre. E depois voltei para a Morada. E aí surgiu a Play. Acho que foi a época que a gente foi para mudar a rádio também, né? Foi, mas assim, você não correu comigo. Eu decidi sair, tipo assim, Manoel, eu tô querendo terceirizar o horário. Você falou, Zé Ricardo, eu tenho vaga para você desse jeito, mas comercialmente não tem. Então, Manel, eu vou sair numa boa, viramos amigo, né? E assim, eu tenho uma gratidão muito grande por você, pela sua família, por tudo que vocês puderam me proporcionar. E eu não tinha como voltar ao Playcast sem falar com você, cara. De verdade, assim... Pela gratidão. Zé, eu falo, fico parecendo velho, assim, né? Mas eu tenho muita admiração por você, Obrigado, cara, amigo. Porque eu vi o moleque, né? Igual eu falo, fico parecendo velho, mas quantos anos você tem? Eu tenho 38, nós temos 10 anos de diferença, né? 10 anos de diferença. Cara, e menino, igual você falando, a mãe trazendo, meu filho, vai vê lá, meu filho, enfim. não sei o quê. E não como rádio, cara, o meu orgulho, assim, de você não é questão do rádio. Porque até eu acho que não é questão de estar abaixo de você, não é? Eu estou falando mal de mim, não. Mas o locutor em si mesmo, cara, eu não acredito mais na existência dele, entendeu? E se você tivesse ficado nisso, tinha estacionado, você não estava aqui, cara. E teve isso, você criar a agência. E a agência crescer, e hoje você me mostrando que vai para a nova série. Cara, eu fico feliz demais, de verdade. E eu não tenho essa de... Tanto que eu te falei, né? Sua dicção é ruim. Eu sou o cara que fala. Você é sincero, cara. Eu sou muito sincero. Sinceridade total. E ver você, cara, às vezes eu vejo você no outdoor e falo, cara, que orgulho desse moleque. E assim, graças a Deus, a gente conseguiu ter um nome no meio da comunicação, devagarzinho, aos poucos, né? E se tornando de uma maneira de dizer, não sendo narcisista, mas sendo uma personalidade com autoridade no mercado, né? Sim. Mas aos poucos, né? Devagar. E o Playcast surgiu para isso, para mostrar os casos de sucesso. Se o cara vai na padaria hoje, a marca que ele está ali na padaria Pandoreira aqui de Rio Verde, marca criada por nós. Foi você? Se a marca da Dominete, ou de telecomunicações, o nome Dominete nós que criamos. Uma farmácia famosa aqui de Rio Verde, nós que criamos. O jogo da rádio. Da rádio, enfim. E o rádio me ensinou muito isso, a pensar de improviso. Eu tenho um caso de um cliente que mudou de marca e na conversa com ele eu falei, o nome é esse. E ele aceitou e já registrou a marca e virou a marca. E o que eu fico, por exemplo, você era uma pessoa que teoricamente eu teria que ensinar alguma coisa e hoje a gente conversa, trocando ideia. O que você acha disso? É uma honra, né, cara? E eu fico muito orgulhoso disso. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. E é recíproco isso. E para a gente encerrar o nosso Playcast aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera nova aí, que está pensando em enveredar pelo mundo da comunicação. Cara, igual você falou, hoje é uma mão de obra, vamos dizer assim, muito escassa. Então, assim, o mundo da comunicação, hoje a galera tem que ser comunicadora. O locutor, ele não existe. Ele tem que ser, por exemplo, um apresentador, na minha opinião. Isso independente de onde vai ser, no rádio, se vai ser no podcast, se vai ser no YouTube, onde quer que seja. Se o rádio acabar, vai ser. Se a internet acabar. Mas é um negócio que não se ensina. Eu não vejo um cara saindo de uma faculdade é um negócio que a pessoa tem que ter dentro dela alguma coisa. Tanto que física e administração. O que tem a ver com o cara apresentar um programa de rádio, né? É dom, né? É um negócio que essas pessoas, por exemplo, música. Tem músico fantástico, mas que toca. Mas não faz aquilo, não inventa. Então, assim, a apresentação, esse mundo ou que seja o locutor, que seja o da televisão, que seja o influencer, que seja o negócio, ter conhecimento, não profundo, mas um conhecimento vasto.
É ruim você chegar, por exemplo, para conversar com uma pessoa, desviar o assunto um pouquinho e você voltar para ver que tem que ser uma coisa só. É bom conversar com alguém, e o comunicador, ele está conversando. Então, conversar de uma ideia aqui, sair um assunto sobre, que eu acho legal isso do rock. Às vezes a gente está falando sobre um negócio, de uma música, que leva um fato histórico que foi ocasionado por conta de uma guerra, por causa de músicas do U2, Sunday Bloody Sunday, do Domingo Sangrento. Misturar a história, ter conhecimento, cara. Porque eu vejo que as pessoas hoje, elas são bonitas. Mas não tem conhecimento. E aí, cara, é massa você olhar uma pessoa bonita, mas você olha um pouco e cansa, porque não tem conteúdo. E viver da beleza, a beleza cabe e a idade chega também, né, cara? E a gente vê, assim, pela cidade mesmo, pessoas que tinham um potencial muito grande da nossa, vou dizer, da nossa época, que passaram. Que ficou achando, que não quis evoluir, que falou, não, eu só preciso ter a voz bonita, saber falar o nome da música. E o que aconteceu, nem música em inglês, eles se aperfeiçoaram para aprender a falar inglês, para fazer. Eles viraram locutores, não tem como ser comunicador, porque um comunicador tem que conversar de vários assuntos. Saber se sair de... Tem que ter conteúdo. Você falou tudo, conteúdo. A pessoa tem que ter inteligência, cara. A inteligência artificial tem muito medo dela, a gente tocou isso em vários assuntos, porque está emburrecendo as pessoas e está fazendo conteúdo por ela. Então, não é, o Manuel está dando conselho para você ler, para você estudar. Não, mas é o básico, né? Mas as pessoas hoje são muito fúteis, não tem o que conversar com as pessoas. A gente conversa com pessoas da nossa idade. Às vezes uma pessoa nova, inteligente, mas você não deslancha. Até pela idade, tudo bem, mas você vê a conversa deles. E na nossa época, assim, a galera que já estava entrando aí nos 16, 17 anos, já tinha uma bagagem de escola, trazia alguma coisa, até isso você percebe que parece... E a gente tinha que buscar conhecimento. E nesse buscar, a gente tinha que aprender um monte de coisa pelo caminho. A gente não buscava só aquele conhecimento que a gente queria. É verdade. Se a gente queria fazer uma fórmula matemática, não dava só o resultado como é hoje. A gente aprendia a fazer isso daqui. E as pessoas não sabem fazer o meio mais. E fazer só o final... Como é que é a frase do Stephen Hawking? A inteligência artificial vai ser a maior conquista da humanidade, porém, a última. A última. E com isso, nós encerramos aqui o nosso Playcast. Obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui. Mas prazer. E em breve, eu quero fazer uma visita lá no estúdio lá da Rádio 96. Bora. Falar um pouco mais, falar no rock, levar umas pauladas no rock lá. Bora. Vai ser show. Obrigado, Emanuel. Sucesso para você. Obrigado mesmo. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Playcast. E a gente pede que você se inscreva e siga o nosso canal aí para saber de mais notícias e um pouco mais da comunicação em Rio Verde e, enfim, conhecer a nossa gente daqui. Play. Com Zé Ricardo Fala Zé.